Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre moléculas transportadoras. O que são moléculas transportadoras? Bom, o nome já dá uma pista, né? São moléculas que têm a função de fazer o transporte de determinadas moléculas para dentro da célula ou para fora da célula. Por quê? Porque, como nós já falamos, a membrana plasmática de uma célula é formada de fosfolipídios, logo existem moléculas que não vão conseguir atravessar a membrana plasmática devido a problemas químicos de polaridade e também, às vezes, por causa do tamanho desta molécula. Algumas moléculas que são bem pequenininhas e hidrofílicas conseguem ultrapassar a membrana plasmática, mas tem algumas que são essenciais para a nossa sobrevivência que precisam de uma molécula transportadora para poder entrar na célula. Caso contrário, ela ficaria para fora e a nossa célula morreria e nós juntos, né? Então, vamos citar aqui um exemplo bem importante só para a gente entender. A glicose. A glicose, ela é uma molécula que ela não consegue passar sozinha pela membrana plasmática. Ela precisa de uma molécula transportadora. Logo, quando nós temos uma doença chamada de diabetes tipo 2, que é aquela que não está relacionada à produção de insulina no pâncreas, que é a chamada diabetes do gordinho, ela acontece por quê? Porque nós desenvolvemos, ao longo dos maus hábitos de vida, a gente acaba desenvolvendo um problema nessas moléculas transportadoras. E aí você acaba ficando com uma taxa de glicemia muito alta. Então, esse é um exemplo de molécula transportadora. Ela serve para carregar elementos que não conseguem atravessar a membrana plasmática para dentro da membrana plasmática. Agora eu quero que vocês deem uma olhada comigo aqui na imagem. Veja que nesta imagem nós estamos observando aqui, nós temos a membrana plasmática formada de uma bicamada de fosfolipídio e a molécula transportadora, ela está captando aqui, né, nessa primeira imagem, ela está captando aqui a sua molécula e fazendo com que ela passe pela membrana plasmática até ser jogada ali para dentro do espaço intracelular, ok? Agora, voltando aqui, nós vamos falar então sobre receptores e os seus ligantes. Nós vamos diferenciar então o que é um e o que é outro. Então, os receptores, eles são um grupo de moléculas que está presente em todo o nosso organismo, em várias partes do nosso corpo. Esses receptores, eles foram muito importantes para o desenvolvimento da farmacologia, porque nós vamos ver ao longo da disciplina que muitos dos medicamentos eles vão se ligar a esses receptores. Então, esses receptores eles servem basicamente para quê? Para que fármacos, do ponto de vista da farmacologia, eles servem para que fármacos se liguem a esses receptores para que se gere, então, uma resposta farmacológica, um efeito terapêutico, ok? Então, esses receptores, eles estão restritos a um grupo de ligantes, como a gente falou lá atrás, né? Tem que ter um encaixe perfeito para que o receptor reconheça o seu ligante. Então, o receptor ele é feito para algum tipo ou um grupo de ligantes, não é para qualquer um, ok? E, como a gente já falou, vai depender da sua conformação tridimensional e também da afinidade química para que ele permaneça ligado e possa fazer essa interação química. E é como se você colocar uma chave no carro, né? Você encaixa ela, mas não basta encaixar, você tem que ligar o carro. É assim que acontece, o receptor ele encaixa, o ligante encaixa no receptor e tem que fazer ligar. Para fazer ligar, a gente diz que ele precisa do quê? Da afinidade química. E essa afinidade química ela se dá através de uma coisinha que a gente vê lá na química, chamada de forças intermoleculares. Só para a gente lembrar aqui o nome delas, né? Quais que são as principais que a gente tem? Pontes de hidrogênio, íon dipolo, dipolo-dipolo e força de Van der Waals. Essas são as principais. Existem outras também, mas essas são as mais importantes que a gente tem. Então, a partir do momento que esse ligante se liga ao receptor, nós temos o quê? Nós temos o chamado
complexo receptor-ligante. E esse complexo receptor-ligante, ele muda de forma e também de características químicas. O receptor e o ligante, quando eles não estão ligados, cada um tem as suas características e formas. Quando eles se ligam, eles viram uma coisa só. Muda o formato e muda também características químicas. E isso, então, vai fazer com que se gere, então, essa resposta farmacêutica, o efeito terapêutico. E é importante a gente ressaltar aqui uma coisa sobre esse assunto de farmacodinâmica. Os medicamentos, eles não criam funções novas para os órgãos. Eles vão apenas exercer funções que já existem. Eles vão modificar, mas sempre algum órgão ele sempre vai fazer uma função que ele já faz naturalmente, ok? Não se cria uma nova função. Então, esses receptores, eles são importantes por quê? Porque eles são como se fossem, digamos, o ouvido dos nossos órgãos e tecidos. Porque o nosso corpo, ele recebe ordens. O metabolismo ele é comandado através de ordens. Essas ordens podem ser: você tem sinais nervosos, e os sinais nervosos vão fazer com que o nosso corpo gere neurotransmissores. Neurotransmissores vão estimular a liberação de determinados hormônios, e esses hormônios e moléculas vão andar pelo nosso corpo através da corrente sanguínea, e essas moléculas vão se ligar aos receptores, causando então, gerando uma informação, uma ordem. Por exemplo, da mesma forma como, digamos, você tem vontade de ir no banheiro para fazer suas necessidades. Isso é avisado por quê? Essa mobilidade intestinal. Porque nós temos moléculas que estimulam essa mobilidade. Né? Então o nosso corpo ele é comandado através dessa interação de ligantes, que são as diversas moléculas produzidas pelo meu corpo, que se ligam a receptor. E os fármacos nada mais fazem do que tentar imitar essas moléculas para dar uma determinada ordem para o meu corpo, ou para um órgão, para o tecido, ou se ligar para impedir, para inibir uma ordem. De repente você está com dor de barriga demais. O que você vai fazer? Você pode tomar um medicamento que vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha um fármaco que vai se ligar a receptores ali do intestino, fazendo o intestino diminuir a sua motilidade. Então, é basicamente para isso que a gente tem que entender os receptores e os seus ligantes. Porque entendendo isso, a gente entende melhor como os fármacos vão atuar dentro do nosso corpo. Então, os ligantes, eles são o quê? São as moléculas que vão interagir com estes receptores. Essas moléculas, elas podem ser endógenas, como a gente já falou, né? Os hormônios, ou elas podem ser fármacos, que são aí moléculas exógenas que você vai tomar e que vão gerar uma resposta dentro do organismo. Então, os ligantes, eles podem ser classificados quanto ao local que eles vão atuar. Esses ligantes, então, podem ser ligantes que entram nas células ou ligantes que atuam na superfície da célula. O ligante que entra na célula, ele é um ligante apolar, hidrofóbico ou lipofílico, ou seja, tem afinidade com gordura. Então ele vai conseguir entrar na célula porque ele é capaz de atravessar a membrana plasmática. A gente pode citar alguns exemplos, como os hormônios esteroidais. Esses hormônios esteroidais, eles são derivados do colesterol. Logo, eles têm características oleosas. Mas também podem ser algumas moléculas polares, desde que essas sejam bem pequenininhas, como, por exemplo, o óxido nítrico, que causa vasodilatação. E aí nós temos os ligantes que atuam na superfície da célula. Ligantes que vão atuar na superfície da célula, eles são muito polares, hidrofílicos ou lipofóbicos.
Ou seja, eles não têm afinidade com gordura, eles não se dissolvem na gordura. Logo, eles não conseguem atravessar a membrana plasmática. Ou são moléculas que têm um tamanho muito elevado, que aí não conseguem encontrar um caminho pela membrana plasmática. E aqui a gente pode citar vários exemplos. Peptídeos, que são pedaços de proteínas, as próprias proteínas, aminoácidos de tamanho grande, ou outras moléculas como insulina, fator de crescimento. Todas essas vão ter que atuar de que maneira? Vão ter que se comunicar com algo que esteja na membrana plasmática, como um receptor ou uma outra proteína transmembrana, para que essa então avise, né, lá dentro da célula. Ou ela pode usar a proteína transmembrana para entrar dentro da célula então. Então assim funcionam os ligantes. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e em seguida nós vamos então falar sobre outros aspectos da farmacodinâmica.